O presidente Jair Bolsonaro criticou a margem de lucro da Petrobras. Ele disse que a empresa está gorda e obesa. Sabia, era por aí. André Porciúncula, o diretor, quer continuar com você. Você acha que a Petrobras precisa fazer um regime? Deixa eu explicar para vocês. É que o presidente Bolsonaro critica a margem de lucro da Petrobras, que fica em torno ali de 30%, e a maioria das outras empresas é só de 15%. O que você acha, André? Eu acho que, primeiro, parabenizar o novo ministro, né? Ele chegou com coragem de fazer as mudanças necessárias. A gente precisa urgente privatizar a Petrobras, não só privatizar, como liberar o setor, né? Quebrar o monopólio público instituído via lei, para acabar justamente com essas gordas margens de lucro. Qual é a preocupação do presidente? Se a gente vive hoje num modelo de monopólio legal, você não pode ter o controle normal de mercado sobre as margens de lucro. Então a própria empresa define que margem de lucro quer ter. Isso não é crível, isso não pode ser sustentável. A sociedade não pode arcar com os custos de meia dúzia de acionistas. O presidente está certo. Se ela é uma empresa voltada para o investimento social e detém um monopólio, ela não pode ter uma margem de 30% de lucro. Quem tem empresa sabe o que eu estou falando. Isso é uma margem gigantesca. Então, o que é que se deve ser feito? Libera o mercado, quebra-se o monopólio da Petrobras, privatiza esse troço e deixa o mercado regular as margens de lucro, porque a concorrência naturalmente baixa essas margens e baixa um preço. Então, é inadmissível que uma empresa pública que detenha monopólio pratique margem de 30%. O presidente está certíssimo, afetando milhões de brasileiros e a cadeia produtiva do Brasil com essas gasolinas e o diesel e o álcool caríssimo. André, agora voltando aqui para a mesa, gente, antes da gente continuar nesse assunto, ele citou o novo ministro, Adolfo Sachida, difícil falar, né? Sachida, que tem um CHS, Sachida. Vocês não acham que falar de privatização pré-eleição não é um assunto delicado? Hoje eu estava vendo na internet, os funcionários da Petrobras já disseram, se privatizar vai ser a maior greve da história. Vocês não acham um assunto sensível pré-eleição ou não? Mas extremamente necessário, né? Assim, eu realmente não consigo entender as pessoas não defenderem a privatização de empresas como a Petrobras, os Correios, enfim, né? Então é aquela síndrome de vira-lata comunista que o brasileiro ainda tem. Então eles querem ter um presidente interferindo no preço da gasolina. Eles querem ter para quem reclamar e quem faça o que eles estão pedindo para que seja feito. Então é um sentimento de inferioridade, talvez uma coisa meio... É coisa do pudor comunista mesmo, eu vejo dessa forma. E... Desculpa, eu perdi. É porque Pietra, gente, ela tem uns termos, assim, incríveis. Não sei de onde você tira. O poodle eu peguei do Moro agora, mas eu falei vira-lata comunista primeiro. Vira-lata comunista. Do brasileiro. Então eles querem, parece assim, eu não consigo entender esse cara que ele quer mais Estado, ele quer mais... Eu até entendo o cara corrupto defender a inflação do Estado, né? O Estado tendo mais poder sobre tudo, sobre todas as empresas e tal. Agora, o que eu não entendo é o cidadão comum, pagador de impostos, querendo que essas empresas se mantenham como estatais, né? Essa é uma coisa que foge da minha compreensão. Falta de informação, né? Provavelmente. Gente, deixa eu só corrigir, tá? É Adolfo Sachida, mas vocês me perdoam porque se escreve Sachsida. Perdão. Guilherme, é um assunto sensível para a eleição ou tem que ser discutido mesmo? É um assunto que, num período eleitoral, ele acaba sendo contaminado pelo ambiente do discurso eleitoral, né? Pelo ambiente da própria campanha eleitoral, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos no 4º ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro e tivemos antes os 3 anos iniciais para ter toda essa discussão amadurecida. Neste instante, ele acaba sendo um debate que acaba tendo a interferência do período eleitoral. A Petrobras é uma empresa que está em bolsa, ela tem todo um compliance e ela está devendo explicações à sociedade brasileira por que ela não tem um plano estratégico, inclusive para explicar para a sociedade brasileira como que ela não pode subsidiar uma série de investimentos sociais com esse lucro absurdo que ela tem. Né? Então, ela tem nos seus estatutos um compromisso, inclusive, de investimento subsidiado em uma série de campos, vamos dizer assim, do investimento social, do gás, do diesel, do petróleo. O presidente Jair Bolsonaro não está equivocado quando reclama, né, dessa falta de sensibilidade, né, da companhia com o comportamento em relação ao público. O problema é que a Petrobras não está sendo transparente o suficiente em relação ao que pratica no mercado. Alfredo, você concorda com a privatização de grandes empresas estatais? Olha só, eu concordo com a privatização de tudo aquilo que não é mais necessário em ser estatal.
Porque quando você tem uma estatal, é para suprir um mercado que ainda você não tem o particular que possa fazer a mesma coisa que a estatal está fazendo. Chegou num ponto que a Petrobras já não precisa mais ficar sozinha. Então nós precisamos de mais concorrência e isso vai baixar os preços. E essa concorrência vai trazer dezenas de bilhões de dólares de investimento para o Brasil, vai dar emprego para o seu filho, para o seu neto. É isso que a gente tem que pensar. Só que, Carla, essa novela está no capítulo 1. Para você explicar a privatização de uma empresa como a Petrobras, você vai ter que ser muito didático, muita paciência, muito diálogo governamental, muito diálogo no Congresso e diálogo com a sociedade civil. Isso é uma novela longa que precisa começar e eu discordo de uma coisa, não tem problema nenhum começar porque o ano é eleitoral. Tem que começar um dia e precisa de coragem para fazer isso. Ocorre que a novela não é tão rápida quanto se imagina. Ela tem muitos capítulos, mas ela começa, tem meio e tem fim. André, privatizar ou não? Sem dúvida nenhuma privatizar, não cabe aqui Estado ter empresa, tem que privatizar todas as empresas. Empresa pública sabe para que servia? Para fazer esquema de corrupção, para apadrinhamento político, para colocar milhares de militantes dentro das empresas com carguinho. Enquanto isso, a população arcando com serviços caríssimos, porque não há um livre mercado, há um monopólio estatal, e você não consegue ter a livre concorrência que permite otimizar o serviço, trazer mais qualidade e baratear os preços, e gerar, inclusive, mais riqueza e mais prosperidade para a nação. Então, a privatização é um imperativo, não só moral e ético, como econômico. A gente precisa criar um mercado pujante dentro dessas estruturas, tirar o Estado pesado, paquidérmico, gigantesco do cangote do contribuinte com essas empresas que só servem para apadrinhamento político. O que a gente percebe em todas as empresas que foram privatizadas é que aumentou a concorrência, diminuiu, né? Enfim, a gente não pode esquecer do Petrolão, né, gente? Do quanto foi roubado da Petrobras durante os governos do PT, enfim.